Operação Agonia de Tupã. Contexto histórico: distúrbios civis no Brasil pós-Lava Jato. O ministro da Defesa alerta para possíveis desvios de material bélico da Marinha do Brasil. Materiais de uso restrito sumiram dos alojamentos de mísseis. No total, desapareceram 2 mísseis MANSUP de tecnologia brasileira, desenvolvida pela Mectron, empresa controlada pelo grupo Odebrecht Defesa e Tecnologia. Como mísseis de alto poder de destruição são de até 100 km², o temor das autoridades é que estes poderiam ser utilizados em ataques terroristas. A inteligência detectou que as recentes guerras entre facções criminosas resultaram no surgimento de 2 grupos paramilitares altamente treinados, armados e dispostos a impor suas convicções políticas acima do direito constitucional. Violentas ondas de assassinatos, greves e manifestações orquestradas têm agravado a instabilidade da segurança pública e do direito constitucional. O Exército infiltrou um militar na base da Marinha para facilitar o desvio dos mísseis de alto impacto e vendê-los aos 2 principais grupos paramilitares brasileiros, para que os mesmos guerreassem por seus posicionamentos político-ideológicos, assim favorecendo um cenário ideal de tomada do poder político e reestruturação constitucional. Existe uma maleta trancada com um código de 6 dígitos localizado em um quartel-general do Exército, do qual as senhas encontram-se no quartel-general da Marinha. Nesta maleta contém provas cabais de que os políticos de direita são tão asquerosos quanto os de esquerda. Não estão preocupados com sua liberdade, muito menos com o seu bem-estar, e sim em seus próprios interesses hipócritas e sujos. Rede de Comunicação Oficial, PLV 2019. O medo é a melhor ferramenta de controle para garantir a manutenção da moralidade e o respeito às autoridades. Somos populistas e simples. Convertemos facilmente aqueles que acham difícil pensar por si só. Estes sempre necessitarão das nossas leis e de uma sóbria autoridade para lhes auxiliar. Marco Feliciano, reunião das bancadas conservadoras de 2019. Prólogo. O Brasil é uma democracia muito jovem e sua população começou a se importar com política na década passada, em 2013. Mas com a inocência e imaturidade da puberdade, essa democracia era bipolar e limitada em seu entendimento político. Enquanto o mundo moderno debatia temas entre progresso e conservação do tradicional, inovação ou manutenção de padrões legais, sociais, culturais, no Brasil o debate se resumia em dilmistas e aecistas, coxinhas e mortadelas, bolsomínio e lulopatas, comunismo e opressão do patrão. O Brasil vivenciava os anos 70 e 80 da Guerra Fria dentro da década de 2010-2020, ideologicamente. Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, acordou e foi para as ruas, desse jeito, mesmo sem modos, criando um cenário perfeito para os ratos que ali governavam, e ali reproduziam, e dali se sustentavam, e ali se perpetuavam. Em um joguinho de guerra de classes em que o governo era o dealer, jogava rico contra pobre, branco contra o negro, alimentando a desigualdade e se alimentando da desigualdade, enquanto o povo
eram os otários ideais. Tanto fazia gente viva ou gente morta, dentro dos presídios ou na porta dos hospitais. Nós, como os otários ideais. Ano 2016. 2 anos após a Copa do Mundo, ao qual o Brasil enfrentava um turbilhão social e econômico, trilhões em recursos públicos e privados foram gastos para a concretização do sonho da Copa e do sonho olímpico, no qual centenas de bilhões foram desviados, associado ao maior escândalo de corrupção da história mundial, que envolvia grandes empreiteiras e a Petrobras, somavam prejuízos incalculáveis ao país. O Brasil afundou em uma crise financeira e especulativa sem precedentes. Michel Temer conseguiu sua cadeira presidencial bem aqui, através de uma negociata com partidos de oposição, logo após a reeleição apertada de uma presidente impopular. Alguns chamam de golpe parlamentar, outros de pressão das ruas. Mas, de fato, essa presidente não tinha sido tão responsável nas contas públicas assim, como mostrou o inquérito de impeachment. E, de fato, a sociedade fez pressão para sua queda. Temer possuía maioria parlamentar de direita, aprovou o limite de gastos públicos, as reformas da Previdência Trabalhista, na educação e a reforma política, medidas impopulares tanto para a população conservadora quanto para os progressistas, mas mudou a configuração política em uma guinada direitista e reacionária em um movimento que agradou os setores armamentistas, religiosos, ruralistas e conservadores em geral. Só que este movimento era na tentativa de sobrevivência em um cenário de corrosão total e absoluta do sistema que ali se encontrava, e para tentar barrar o avanço da maior investigação policial em curso no país, da qual estava prestes a derrubar tanto o antigo governo quanto as oposições parlamentares. Após a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e a posse do novo ministro Alexandre de Moraes, e a nomeação de um novo ministro da Justiça, alinhado com os interesses partidários governistas, a Operação Lava Jato foi mitigada por um acordão entre políticos inimigos partidários que se intitulavam de direita e de esquerda, em meados de 2017. Com tal acordão consolidado, o ex-presidente Lula consegue se safar da cadeia e volta à presidência da República em 2018. O acordão previa o fim da reeleição na reforma política. A boa e velha polarização do jogo político chegou ao seu ápice extremo no Brasil em 2023, com a vitória de Jair Bolsonaro para presidente da República e Marco Feliciano vice. A guerra civil é iminente. Grupos progressistas e conservadores surgiram com o apoio do crime organizado e obtiveram armamento, munições e financiamento, formando duas milícias denominadas Primeiro Comando Conservador e Partido Libertários em Vendetta. Pode começar. Manual estratégico. Descrição individual. Partido Libertários em Vendetta. O Comando Vermelho apadrinhou este movimento paramilitar, armou e financiou o PLV, levando a cabo um conflito antigo e sangrento com o primeiro comando da capital, mas agora a nível continental. Nosso principal objetivo é exterminar o conservadorismo através do segredo de Estado. O objetivo primordial do PLV é roubar segredos de Estado que estão alojados nos quartéis das Forças Armadas e trazer a público, além de lutar contra a tirania do grupo conservador que se diz de direita. Nós reconhecemos a complexidade política do momento e precisamos agir rápido em prol das liberdades individuais e direitos humanos. Não somos de esquerda, somos progressistas. Este contingente conta com 20% do total do efetivo de operadores. Contamos com estratégia e armamento pesado. Somos capacitados e organizados.
podemos, sem o auxílio de militares, instalar e ativar o primeiro míssil logo no início do combate. Possuímos 2 mísseis em nosso arsenal de combate. Para os próximos atentados, precisaremos de mais mísseis e pelo menos um operador das Forças Armadas para que este ataque seja concluído com sucesso. Temos o poder de conversão limitado a 2 oponentes, os 2 Forças Armadas ou um de cada time, ou os 2 do PCC. Raciocinar é difícil. Temos 2 médicos, podemos usar 2 faixas. Contamos com o respawn em 5 minutos sem o atendimento médico, ou depois de acabar as faixas. Militares convertidos seguem o mesmo esquema de 4 faixas sem respawn de sua antiga condição. O que é vendetta? Vendetta, substantivo de origem italiana, é uma sequência de ações e contra-ações motivadas por vingança que são levadas a cabo ao longo de um extenso período de tempo por grupos que buscam justiça. Manual estratégico. Descrição individual. Primeiro comando conservador. Apoiado pelo PCC de São Paulo, o primeiro comando conservador herdou a sigla e a ideologia, apoiado também por igrejas pentecostais, ruralistas e pela bancada da bala, além da classe média. Gente de moral e de bem. Liberdade não é libertinagem. O principal objetivo do PCC é acabar com o Partidos Libertários em vendetta e roubar, destruir ou inutilizar segredos de Estado que as Forças Armadas guardam, instaurando um golpe civil-militar no Brasil. Este contingente conta com 20% do total do efetivo de operadores. Temos o benefício do imediatismo e soluções prontas. Somos populistas e assim conquistamos nosso terreno. Podemos converter até 4 oponentes, sendo no máximo 2 do Partido Libertários em vendetta. Porém, os militares convertidos podem converter mais combatentes do Libertários, do PLV, podendo inclusive exterminar o PLV desta maneira. Temos 2 médicos, 2 faixas, respawn em 5 minutos, sem atendimento médico ou após o término das faixas. Não temos qualificação para acionar mísseis sem a ajuda de pelo menos 2 militares. Militares convertidos seguem o mesmo esquema de 4 faixas, sem respawn de sua antiga condição. Manual estratégico. Descrição individual. Forças Armadas Brasileiras. O objetivo primordial das Forças Armadas Brasileiras é a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Existe um desarranjo estrutural e cultural no Brasil e, diante disso, as Forças Armadas devem garantir a segurança dos quartéis, impedindo o roubo de informações estratégicas, pasta de segredos de Estado e senhas, armamento restrito diante de um quadro de iminente guerra civil. As Forças Armadas contam com 60% do contingente total de operadores. Estes devem estar estrategicamente divididos em Marinha e Exército, de maneira equilibrada. As Forças Armadas possuem atuação limitada nas bases e regiões de transição. O Exército guarda informações dos sistemas de coleta de dados via satélite em um computador no Batalhão da Guarda Presidencial, sendo que as senhas ficam em outro quartel. Maleta e senha. A Marinha detém a guarda dos mísseis antinavio MAN-SUP, bombas de alto poder de destruição. A Marinha e o Exército Brasileiro possuem acordos estratégicos para realocarem entre as bases os mísseis e as informações num tempo mínimo de 30 minutos, sendo que as senhas sempre devem estar em bases diferentes da maleta. As Forças Armadas possuem ação de domínio e de controle, podendo converter o oponente assim que abatê-lo. As Forças Armadas não têm a intenção de causar danos na infraestrutura do país,
Os mísseis não serão utilizados pelas Forças Armadas. Se um membro das Forças Armadas forem convertidos, eles serão os únicos capacitados para ativar qualquer míssil roubado. Forças Armadas não contam com respawn. Possuem 4 médicos e 4 faixas. Se for convertido, as faixas serão recolhidas e resetadas. Membros das Forças Armadas podem reconverter outros membros das Forças Armadas.